Capítulo 29. Calabouço 5. Já tendo quebrado a casca externa do verme, o resto da luta foi bem fácil. Como eu ainda tinha algumas poções de recuperação de estamina, não precisei me preocupar em ficar sem estamina enquanto lutava contra o monstro-chefe. Assim, eu vigorosamente golpeava a superfície enfraquecida do monstro sempre que ele aparecia por baixo da areia. 10 minutos após a primeira rachadura, as rachaduras, que eram tão pequenas quanto finos fios de aranha, começaram a aumentar, revelando a camada interna macia do verme. 20 minutos depois que as rachaduras se expandiram, a casca externa resistente finalmente não conseguiu resistir aos ataques e quebrou, revelando completamente a camada interna pulsante do verme. Finalmente, 30 minutos após a casca externa ter sido quebrada, descansei em cima da carcaça do verme agora morto, lentamente recuperando o fôlego e olhando para minhas roupas que agora estavam cheias de buracos. Sorri amargamente enquanto lamentava o fato de não ter trazido peças de reposição. Minha espada, que estava firmemente cravada no corpo do verme, estava coberta de sangue verde e se não fosse pelo fato de eu estar exausto demais para me mover, eu já teria removido a espada, pois o sangue era altamente ácido. Felizmente, sendo um artefato, a espada resistiu ao ácido, o que me deu tempo suficiente para me recuperar antes de finalmente recuperá-la. Shua! Ao remover a espada do cadáver, sangue verde espirrou por todo lugar e um pouco dele até manchou minhas roupas, estragando-as ainda mais. Nesse ponto, eu nem conseguia me importar mais com minhas roupas estragadas, pois estava enfrentando um problema maior. Como armazeno isso? Olhando para o enorme cadáver e minha pulseira, minhas sobrancelhas se franziram. Se eu tivesse sorte, talvez eu pudesse armazenar o cadáver, mas, olhando para o conteúdo da minha pulseira, não pude deixar de xingar interiormente, pois metade do meu espaço de armazenamento já estava cheio de cadáveres. Simplesmente não havia espaço suficiente para acomodar esse monstro. O que me incomodou ainda mais foi o fato de que esse tipo de problema poderia ter sido facilmente resolvido se o cofre ainda funcionasse. Embora eu não precisasse pagar um depósito, uma pequena comissão seria necessária se eu tivesse que pedir ajuda para coletar o cadáver do monstro. Mas agora que o sinal se foi, juro que vou matar esse maldito demônio. Não havia dúvidas de que o cadáver desse monstro-chefe poderia me render uma boa quantia, mas agora que eu não tinha espaço suficiente e não podia pedir suporte, só me restavam duas opções. Primeiro, coloque alguns monstros dentro da minha pulseira para abrir espaço para este monstro, ou segundo, pegue apenas as partes mais importantes do monstro e descarte o corpo. Normalmente a esfola e a coleta de material seriam deixadas para a administração da masmorra, pois mãos destreinadas poderiam resultar em danos ao cadáver do monstro, reduzindo assim a compensação monetária geral dada. No final do ataque, o cadáver seria entregue diretamente à gerência da masmorra, que o processaria na sua frente. Durante o desmantelamento do cadáver na troca de turno em que um núcleo de monstro fosse encontrado, a gerência da masmorra imediatamente lhe proporia uma oferta. Normalmente nem todos os monstros tinham núcleos de monstro, pois apenas uma pequena porcentagem deles os tinha, mas nas raras ocasiões em que um núcleo de monstro era encontrado, você basicamente ganhava na loteria, pois cada núcleo de monstro era vendido por um preço muito alto. Olhando para frente e para trás entre minha pulseira e o corpo gigantesco diante de mim, pensei um pouco antes de suspirar e seguir em direção ao monstro. Bebida. Usando minha espada, cortei diretamente o corpo enorme do verme, resultando em mais sangue espirrando por todo o meu corpo. A essa altura, duvido que eu consiga voltar com roupas. Enquanto eu cortava o corpo enorme do monstro, lentamente coletei seus dentes, órgãos e outras partes úteis que poderiam ser trocadas por dinheiro. Decidi simplesmente descartar o monstro e coletar as partes mais importantes do verme. No entanto, sinto pena pelo fato de não ter espaço suficiente, já que a casca externa do verme poderia facilmente ter me rendido uma boa quantia de dinheiro devido à sua durabilidade. De qualquer forma, se eu colocasse esse monstro dentro da minha pulseira, não teria mais espaço nela. Embora o monstro fosse enorme, ele valeria em termos monetários, no máximo, o mesmo que 10 monstros normais que ocupavam menos espaço. Então eu poderia muito bem pegar apenas as partes importantes. Pena que perdi algum dinheiro, mas ei, como todos dizem, você não pode ter tudo. Depois de 30 minutos de hackeamento constante, consegui coletar todos os bits importantes. Procurei o núcleo, mas infelizmente o monstro não tinha um. Como eu não tinha muitas esperanças, não fiquei decepcionado. Quem sabe um dos muitos monstros da minha pulseira talvez tivesse um núcleo, embora eu duvidasse disso. Satisfeito com o que tinha, dei meia volta e continuei minha jornada pelo deserto.
Durante a viagem, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Parando, meus pés afundaram lentamente na areia, usando minha mão de forma semelhante a uma saudação militar. Apertei os olhos para ter uma visão melhor do que estava acontecendo à frente. Uau! Tempestade de areia! Diante de mim havia uma frente enorme, parecida com uma parede, com aproximadamente 5.000 pés de altura. A frente parecida com uma parede se expandiu até onde minha visão não conseguia ver e estava rapidamente ganhando velocidade. Uau! O som sibilante do vento forte podia ser ouvido enquanto a areia ao meu redor começava a ser varrida pela enorme parede frontal, entrando na turbulenta e sufocante nuvem de areia. Olhando para a enorme nuvem de tempestade que se aproximava rapidamente de mim, não tive escolha a não ser tomar duas decisões: fugir ou seguir em frente. Eu realmente não tenho escolha, tenho? Sorrindo amargamente, descartei a possibilidade de fugir, pois a tempestade de areia se aproximava em uma velocidade que eu não conseguia acompanhar. Sem outra escolha a não ser continuar andando, amarrei firmemente meu hijab improvisado e segui em direção à tempestade de areia. Logo a tempestade me envolveu, tornando tudo na minha frente impossível de ver. Dentro da tempestade de areia, quanto mais eu andava, mais eu sentia o vento aumentando sua velocidade enquanto grãos de areia fina começavam a atingir meus olhos, obstruindo minha visão. Começou a ficar tão ruim que eu não conseguia manter os olhos abertos devido à sensação constante de ardência nos olhos. Eu queria ter um par de óculos. Pensei enquanto continuava andando para frente com os olhos fechados. Sinceramente, não me preparei o suficiente. Como eu estava com muita pressa, não planejei adequadamente minha viagem para dentro do calabouço, o que resultou em muitos erros de novato que não deveriam ter acontecido. Coisas como esquecer de levar um conjunto extra de roupas ou trazer rações extras de comida na rara chance de ficar preso, eram coisas que todas as pessoas que iam para o calabouço faziam. Acho que o fato de ser a primeira vez que entro em uma masmorra e o fato de eu ainda não estar acostumado com o bom senso deste mundo contribuíram para que eu cometesse tantos erros. Havia uma diferença muito grande entre escrever um romance e realmente participar de um. No romance, eu poderia simplesmente fazer Kevin ter tudo com apenas um pensamento. Coisas como um conjunto extra de roupas e comida extra nunca foram uma preocupação para ele, pois eu sempre faria com que ele estivesse sempre preparado. Além disso, sempre que o protagonista se preparasse para entrar em uma masmorra, eu simplesmente escreveria: arrumou suas coisas, o que não era específico o suficiente. Isso por si só foi um dos motivos da minha negligência, pois eu tendia a depender demais do romance. Coisas que deveriam ser de senso comum, como roupas e pelo menos um mês de comida, passaram completamente despercebidas para mim, resultando em eu enfrentar a situação atual. Não há problema em usar o romance como referência, mas não devo confiar muito nele. Eu precisava começar a pensar bem antes de entrar em situações perigosas. Uau! Quanto mais eu caminhava em direção à tempestade, mais forte o vento ficava. Meu hijab improvisado foi levado pelas fortes ventanias, expondo meu rosto à areia que viajava em velocidades extremas, fazendo com que meu rosto ficasse dormente devido à dor. Usando minhas mãos para proteger meu rosto, caminhei lenta, mas firmemente em direção à tempestade. Meu objetivo atual era chegar ao olho da tempestade, pois era o lugar mais seguro para se estar dentro da tempestade. A razão pela qual o olho estava tão calmo era que os fortes ventos de superfície que convergem para o centro nunca o alcançam devido a uma força chamada força de Coriolis. Uau! 2 horas depois do início da tempestade, embora tudo parecesse igual, meus ouvidos captaram o som extremo de vento soprando implacavelmente em um determinado local. Ouvindo o som implacável do vento, eu sabia que estava na borda do olho, onde a parte mais assustadora, mais desagradável e mais retorcida da tempestade estava localizada: a parede do olho. A área ao redor do olho formava uma parede ininterrupta que obstruía qualquer coisa que tentasse passar por ela. Felizmente eu estava preparado para isso. Chegando ao canto do olho, soltei um longo suspiro e acalmei minha mente. Lentamente um brilho branco emanou do meu corpo quando toquei o cabo da minha espada. N-O-V-E-L-B-I-C-O-N. Logo o som ofuscante do vento desapareceu, minha mente ficou tão calma quanto um lago, e tudo ao meu redor ficou tranquilo, fazendo-me cair em uma espécie de transe. O primeiro movimento do estilo Keiki, flash rápido. Cálice. Numa velocidade que o olho não conseguia ver, uma pequena lacuna apareceu na superfície do olho. Sem pestanejar, pulei imediatamente para dentro do pequeno vão. Uau! Buf! Deitado de bruços em cima da areia morna,
Respirei fundo enquanto senti a área ao meu redor se acalmar. Finalmente consegui respirar. Embora eu estivesse no olho da tempestade, o som forte do vento nunca desapareceu. Tirando a poeira da areia que me cobria, dei uma boa olhada ao redor. A primeira coisa que notei foi uma grande parede circular de vento que estava tingida de amarelo devido à areia. Ela se expandiu ao meu redor, dentro de uma região circular que tinha um raio de alguns quilômetros. Olhando para cima, pude ver o céu azul sem nuvens que eu não via desde que entrei na tempestade. Isso é loucura. Essa era uma visão que eu nunca teria conseguido ver no meu mundo anterior. Desde que reencarnei neste mundo, tenho experimentado algo novo a cada dia. Sentado na areia, soltei um bocejo exausto. Além do som ofuscante vindo da parede do olho, tudo ao redor estava em paz, permitindo-me finalmente recuperar o fôlego. HM? Quando eu estava prestes a tirar um cochilo rápido à distância no centro do olho, notei uma grande estrutura preta parecida com um castelo. O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar de algo assim aparecendo dentro do romance. O que estava acontecendo? Caminhando lentamente em direção à infraestrutura preta, olhei cautelosamente ao meu redor, mas não adiantou, pois tudo ao meu redor estava quieto. Chegando em frente ao grande castelo negro, coloquei cautelosamente minha mão na frente de sua grande porta de madeira que tinha pelo menos 5 metros de altura. Ranger! Lentamente a porta se abriu. Instantaneamente um cheiro forte de ferro invadiu minhas narinas. Abrindo mais a porta e revelando o que estava atrás dela, congelei em choque. Pilares pretos e grossos que alcançavam todo o caminho até o teto apareceram por todo o enorme salão, sustentando o edifício. Nos pilares, tochas brilhantemente iluminadas estavam presas, iluminando os arredores, revelando uma cena que nunca na minha vida eu teria desejado ver. Uma poça de sangue cobria todo o chão do castelo, enquanto membros e cadáveres podiam ser vistos espalhados por todo o chão. Os cadáveres tinham os olhos arregalados, e suas expressões eram de puro terror. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto essa cena horrível lentamente se gravava em minha mente. Lentamente levantei minha cabeça e então eu vi, sentado arrogantemente em cima de um trono escuro feito de crânios, uma criatura humanoide de pele escura com chifres diabólicos saindo do topo de sua testa apareceu na minha visão, fazendo meu sangue gelar. Com uma de suas pernas apoiada na poltrona do trono e um braço apoiando uma de suas bochechas, a criatura tinha os olhos fechados. Tinha um corpo humano musculoso com 2 asas de morcego presas às suas costas. Por trás de seu cóccix, uma longa cauda preta balançava no ar. Sentindo algo, a criatura humanoide abriu lentamente os olhos, revelando 2 olhos vermelhos profundos que exalavam uma sede de sangue sem limites. Olhando para mim, que estava congelado no lugar, a criatura humanoide sorriu assustadoramente enquanto olhava para mim. Cucucu, o que temos aqui? Capítulo 30. Calabouço 6. Parecia que o tempo tinha congelado. Minha mente ficou em branco. Meu sangue congelou. Minha respiração acelerou. Minhas pupilas dilataram. Achei que estava preparado. Desde a reencarnação dentro do meu romance, eu sabia que um dia encontraria um demônio. Eu estava pronto, pensei. Mas olhando para a criatura sentada altivamente no trono, alucinações de morte se repetiam repetidamente em minha mente. Eu tenho que correr, eu repeti várias vezes em minha mente. Eu sabia disso, mas minhas pernas se recusaram a me ouvir. Não despeje! Não despeje! O salão estava silencioso, e só se ouvia o som do meu coração batendo repetidamente. O suor começou a escorrer do meu corpo, encharcando todas as minhas roupas. Com uma mão trêmula, apertei firmemente minhas roupas, bem onde meu coração estava. O que é isso? Estou com medo? Não há como lutar contra isso. Era o que minha mente repetidamente dizia a si mesma enquanto meus olhos se fixavam na criatura demoníaca que estava divertidamente me olhando do trono. Com seus olhos vermelho sangue, o demônio olhou para mim enquanto sorria amplamente. Parece que um ratinho entrou furtivamente na minha casa. Lambendo os lábios, os olhos do demônio me olharam cuidadosamente de cima a baixo, quase como se um lanche delicioso tivesse se apresentado diante deles. Rachadura! 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 Usando o polegar, o demônio estalou lentamente cada um dos dedos da mão direita. Soltei um longo suspiro e tentei me acalmar com força. Isso tudo é uma ilusão. O que eu estava sentindo era o medo inato que uma presa enfrenta ao encontrar um predador. Se eu pensasse racionalmente, embora meu oponente fosse forte, não era a ponto de eu ter que me desesperar. Sim, as estatísticas do demônio não poderiam ser superiores ao nível F, caso contrário a masmorra já teria sido desincronizada. O medo que eu estava sentindo estava todo na minha mente. Eu não precisava temer o que estava diante de mim.
Era o que eu repetidamente tentava dizer a mim mesmo, mas ainda assim não conseguia impedir meu corpo de tremer. A sensação que eu estava sentindo era semelhante à dos momentos antes de fazer meus exames finais. Eu sabia que conseguiria, pois havia me preparado rigorosamente para isso. Mas mesmo estando preparado, isso não me impediu de ficar com medo. Que fofo! Olhando para mim de forma divertida, o demônio se inclinou para frente enquanto seus olhos vermelhos me observavam cuidadosamente. Instantaneamente, senti como se todos os meus segredos tivessem sido expostos para o demônio olhar. Parecia que nada poderia ser escondido de seus 2 olhos vermelhos sangue curiosos. Classificação G. Perda, perda, perda. Balançando a cabeça desapontado, o demônio começou a bater no braço do trono enquanto pensava. Finalmente, depois de alguns segundos, o demônio balançou a cabeça em decepção. Que pena, que pena! Aparentemente tendo tomado uma decisão, o comportamento do demônio mudou completamente de seu comportamento tranquilo de antes. Instantaneamente, uma espessa sede de sangue exalou de seu corpo, sufocando-me. Deixe-me apresentar-me. Fap. Levantando-me, as grandes asas de morcego do demônio se expandiram de suas costas, projetando uma grande sombra sobre mim. Dando um passo à frente e sorrindo de orelha a orelha, o demônio fez uma reverência elegante. Eu sou, Barão do Sangue Eterno. Dentro de um grande corredor espaçoso e luxuoso, um homem de meia-idade caminhava vagarosamente. Seu cabelo preso em um rabo de cavalo, acompanhado por sua barba desgrenhada e óculos escuros o faziam parecer deslocado. Caminhando pelo corredor, as pessoas que estavam ao lado dele deram um passo para o lado para deixá-lo andar. Apesar de sua aparência, ele foi tratado como se fosse um VIP. Jim. De repente, o homem de meia-idade sentiu uma pequena vibração vinda do bolso, seguida de um leve toque. Jim. 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 HM? Quando ele estava prestes a ignorar, pensando que não era nada importante, seu bolso começou a vibrar novamente e repetidamente. Finalmente percebendo que algo não estava certo, o homem de meia-idade tirou uma pequena caixa preta do bolso. Olhando para o conteúdo da caixa preta, o homem de meia-idade franziu o senho. Isso pode ser mais problemático do que eu pensava. Suspirando, o homem de meia-idade desapareceu de onde estava e reapareceu em frente a um portão com um número impresso na lateral. Pare aí mesmo. Assim que ele apareceu, 2 indivíduos vestidos de branco obstruíram seu caminho. Timóteo 1, Timóteo 2. Não tenho tempo para isso hoje. Sim, o homem de meia-idade era, de fato, Thomas. Tirando a caixinha do bolso, Thomas mostrou aos guardas. Ao ver a caixa, os 2 guardas imediatamente se moveram para o lado e permitiram que Thomas entrasse no portal. Vendo os 2 guardas se moverem, Thomas desapareceu mais uma vez e reapareceu dentro do portal. Vamos torcer para que não seja nada sério. Essas foram as últimas palavras que os 2 guardas ouviram antes de Thomas desaparecer de vista. Barão do Sangue Eterno. Assim que o demônio se apresentou como quando você substitui uma engrenagem enferrujada, tudo começou a se encaixar. Barão do Sangue Eterno, um ancião da tribo da vaidade, subramo do clã demoníaco do orgulho e um demônio de nível barão. Uma existência que só aparece logo antes do 3º cataclismo, na segunda metade do romance. Por que ele estava aqui? Um demônio de nível barão não era algo que um nível G como eu poderia enfrentar. Os demônios eram classificados em rei, príncipe, princesa, duque, marquês, conde, visconde e, por último, barão. Um príncipe demônio e uma princesa demônio tinham um nível de poder equivalente a cerca de SSS, em termos de nível de poder humano. Seguindo os demônios classificados como príncipe e princesa, estavam os demônios classificados como duque, cujo nível de poder era em torno de SS, o mesmo dos humanos mais fortes vivos. Depois dos demônios classificados como duque, estavam os demônios classificados como marquês, com um nível de poder em torno de S, seguidos pelos demônios classificados como conde em A, visconde em B e barão em C. Esses eram os níveis aproximados de poder dos demônios. Atualmente a humanidade só poderia se defender no máximo contra demônios de classificação duque. Se um demônio de classificação princes aparecesse, a humanidade não teria chance, pois cada aumento de classificação era um aumento substancial em poder. Felizmente os anões, elfos e orcs estavam mantendo os demônios de classificação princesa sob controle. Se não fosse por eles, a humanidade já teria sido extinta há muito tempo. Conhecendo os níveis de poder dos demônios, foi um grande choque saber que eu estava diante de um demônio de nível barão. Tenha em mente que um demônio de nível barão era 4 níveis mais alto que eu. Não é de se admirar que eu tenha sentido tanta pressão. Pensei enquanto tudo começava a fazer sentido. Mas espere. Se é um demônio de nível barão,
Por que a masmorra não desincronizou? Franzindo a testa, um pensamento repentino me ocorreu, fazendo minhas pupilas dilatarem enquanto eu silenciosamente murmurava. Sobrecarga de masmorra. HM? Parando, o demônio olhou para mim surpreso. Como você sabia disso? Olhando para cima, pude ver o demônio me olhando em choque e surpresa. Como esperado. Na verdade, o demônio estava tentando causar uma sobrecarga na masmorra. Uma sobrecarga de masmorra era semelhante a uma desincronização de masmorra, pois envolvia uma masmorra ficando supersaturada com energia. No entanto, ao contrário de quando as masmorras desincronizam, onde a masmorra simplesmente perde a conexão com o mundo dos demônios. Em uma sobrecarga de masmorra, todos os monstros dentro da masmorra são transportados para o mundo humano. Novembro, eu B_JNN. Imagine dezenas de milhares de monstros surgindo de repente do nada. As consequências por si só seriam desastrosas? Felizmente isso não era um problema por enquanto. Havia uma razão pela qual a humanidade ainda não tinha se extinguido. Era simplesmente porque o tempo ainda não era propício. Por causa de quão estável a Terra era, o Rei Demônio ainda era incapaz de ascender ao mundo. Além disso, com o fato de que o Rei Demônio estava atualmente sendo retido por várias forças, a ameaça iminente vinda do Rei Demônio ainda era pequena. O Rei Demônio, um dos senhores supremos do universo, ficava mais forte quanto mais planetas ele comia. Por meio de suas inúmeras façanhas nas quais ele conquistava e comia planetas, o Rei Demônio se tornou uma das criaturas mais fortes de todo o universo. Chegou ao ponto em que quase todas as raças do universo foram forçadas a se unir para deter o Rei Demônio. No momento, o Rei Demônio estava a apenas um planeta de se tornar o ser mais forte do universo. Uma vez que consumisse mais um planeta, nenhum ser seria capaz de parar o Rei Demônio. O mundo estaria à mercê do Rei Demônio. Sabendo disso, muitas forças se uniram em uma última tentativa de impedi-lo de conquistar seu próximo alvo, o planeta Terra. Além da ascensão do Rei Demônio, houve outro fator que impediu os demônios de se envolverem totalmente contra a humanidade. Ou seja, além dos demônios, o exército demoníaco ainda era incapaz de se adaptar à atmosfera humana. Devido à baixa densidade de mana na atmosfera, já que a Terra só foi exposta a mana recentemente, os monstros não conseguiram sobreviver na Terra. Foi por isso que sobrecargas de masmorras não eram consideradas uma ameaça. Entretanto, antes do terceiro cataclismo, quando a densidade de mana da Terra atingiu um certo ponto, o evento que marcou o início do terceiro cataclismo aconteceu. De repente, enquanto as pessoas na Terra estavam vivendo suas próprias vidas, sobrecargas de masmorras começaram a ocorrer em quase todas as masmorras ao redor do globo. Mas diferentemente das sobrecargas normais de masmorras, onde os monstros dentro delas morriam imediatamente ao entrar no mundo humano, os monstros que saíam das masmorras eram capazes de se adaptar à atmosfera da Terra e sobreviver. Logo a Terra foi transformada em um mundo apocalíptico onde a lei e a ordem deixaram de existir e apenas sua própria sobrevivência era o que importava. Quem você pensava que eram seus amigos de repente te apunhalaram pelas costas só para garantir sua própria sobrevivência. Esse foi o início do terceiro cataclismo. FAP. Batendo suas enormes asas de morcego, o demônio apareceu instantaneamente diante de mim. Como eu estava perdido em pensamentos, quando percebi o demônio se movendo já era tarde demais. Colocando seu dedo afiado em meu pescoço, os olhos vermelho-sangue do demônio me olharam intensamente. Eu te fiz uma pergunta. Gole. Engolindo um bocado de saliva, olhei para aqueles dois olhos vermelho-sangue. Clique. Logo um brilho branco emanou do meu corpo, seguido por um som de clique. Pode. De repente, um dedo preto voou no ar antes de pousar no pavimento frio do castelo. Assim que o dedo voou no ar, imediatamente recuei alguns passos, pois o demônio levou alguns segundos para perceber o que havia acontecido. KHH. O quê? Desnorteado, o demônio olhou para sua mão que estava sem um dedo. Logo depois, o dedo que estava no chão se desintegrou em nada e um novo apareceu no demônio. Como esperado, este não era o corpo real do demônio. Se fosse um verdadeiro demônio de nível barão, eu já estaria morto. O fato de eu ter conseguido cortar o dedo dele, mesmo porque peguei o demônio desprevenido, era um sinal claro de que aquele não era seu corpo principal. Se fosse seu corpo real, em vez de um dedo pousando no chão frio e duro, seria minha cabeça. Você realmente ousou machucar esse barão? Olhando distraidamente para seu dedo agora substituído, o demônio dirigiu uma pressão imensa sobre mim. GH. Sentindo a pressão enorme, meus joelhos dobraram um pouco. Você realmente ousou me machucar?
caminhando lentamente em minha direção. A pressão que era exercida sobre mim aumentava a cada segundo. Lentamente meus joelhos dobravam mais e mais. Eu não conseguia me mover. Eu estava preso. Eu só conseguia assistir impotente enquanto o demônio caminhava lentamente em minha direção. A cada passo que dava, eu sentia a morte se aproximando cada vez mais de mim. O suor começou a escorrer do meu rosto enquanto meu corpo se curvava ainda mais para baixo. Chegando diante de mim, o demônio lentamente levantou meu queixo com seu dedo afiado. Pelo que você fez, vou garantir que você pague caro. Arkin. Passando o dedo pela minha bochecha, um grande corte se abriu enquanto o sangue pingava lentamente no chão frio. Chegando em frente a um grande portão, Thomas avistou um grupo de pessoas cercando um indivíduo vestindo uma roupa preta de mordomo. Ele tinha cabelos bem penteados, usava óculos de armação preta e tinha uma disposição séria. Edward, me informe sobre a situação. Olhando rapidamente para Thomas, Edward pegou um tablet e começou a informar a todos sobre a situação. Relatório: 10 indivíduos ultrapassaram o limite de tempo. Tentamos contatá-los pelo cofre, mas não obtivemos resposta. Percebendo que algo estava estranho, tentamos contatar outras pessoas cujo prazo ainda não havia expirado, e também não obtivemos resposta delas. Fazendo uma pequena pausa, Edward folheou os relatórios no tablet e os mostrou a todos. Enviamos 2 guardiões de masmorra de classificação F para verificar o que estava acontecendo, mas eles também desapareceram. Atualmente estamos preparados para enviar o grupo Alpha 79354 para a masmorra. Franzindo a testa, Thomas olhou para o portão. Percebendo que nada estava fora do comum, ele decidiu verificar seu nível de energia. Deixe-me verificar o portão. Colocando a mão no portão, Thomas de repente sentiu uma estranha flutuação. Então, soldagem. O portão lentamente ficou preto e a energia demoníaca se espalhou pelos arredores, fazendo com que a vegetação num raio de 10 metros do portão murchasse. Tirando os óculos escuros, a expressão de Thomas escureceu. Merda!